O postulado, pessoal, os postulados de Kekulé, na verdade, são a parte que o Kekulé, na verdade, começa a nortear como entender a química orgânica na prática. Tá? E aí tem coisas desse postulado que nós entendemos até hoje. Lógico, com a visão de 1858, lembrando, só para te colocar na linha do tempo, isso ainda acreditava no átomo de Dalton, ainda como uma referência de átomo. Tá? Não existia elétron, não existia próton, era um átomo divisível ainda, mas tudo bem. O que nosso amigo Kekulé sabia? Que o carbono geralmente se ligava a 4 outros elementos, fazia 4 ligações. O carbono era tetravalente. Galera, ele não sabia disso aqui não, tá? Então, botei para te explicar do ponto de vista moderno hoje. Eu sei que o carbono faz 4 ligações porque ele tem 4 elétrons na última camada. Como que ele soube isso então na época? Lembra da parte de leis de reações que a gente já viu há algumas aulas para trás? O pessoal fazia, né, os cientistas faziam testes de reações de carbono com outros elementos e viam que a combinação de carbono com outros elementos tinha uma proporção geralmente de 1:4, uma coisa desse tipo, o que mostrava que geralmente o carbono fazia 4 ligações, tá? 4 valências, que é o termo que ele colocou. Então, primeiro postulado, lindo e maravilhoso, já começava a dar um norte para a parte de ligações químicas que viriam depois. Segundo postulado, ele não é tão válido ainda hoje não, mas ele na época era muito válido, porque na época se acreditava que todo o carbono era tetraédrico, tá? Todo o carbono era tetraédrico, tinha geometria tetraédrica. Então, o segundo postulado falava que as 4 valências do carbono são equivalentes entre si. Esse desenho está aqui, é um bom desenho para você entender. Eu tenho a mesma molécula, que é o CH2, Cl2, desenhado de 4 maneiras diferentes. Só que todas as maneiras que eu botei aqui, elas são iguais. Então, se eu desenho o H para frente, o H para trás, o H para o meio, o H para o lado, o H para o outro, não muda nada. Nada. Para um composto tetraédrico, isso faz todo sentido, tá? Todo sentido, está corretíssimo. Só que aí o BO surge pelo seguinte, e é o dungeon que eu botei para você aqui, ó. Note que as valências só são efetivamente equivalentes quando nós somente ligações simples. Quando a dupla ou tripla ligação, as valências têm diferença. Então, não posso falar que elas são equivalentes. Vou te mostrar. Ó, vou pegar um exemplo aqui. Uma substância que o pessoal quer fazer medicina, que vai encontrar na faculdade pra caramba. Formol. Isso aqui é o formol. Beleza? É o metanal. Desenhei ele corretamente. Eu posso falar que o formol pode ser escrito assim? Já que as ligações são equivalentes também? Não. Olha só. H não faz 2 ligações e o O não faz uma. Então, quando eu tenho um carbono sp2, sp3 e sp, estou falando no ponto de vista atual, tá, gente? Na visão atual. Eu vejo que a fala do meu amigo Kekulé não é tão bacana. Tipo, ó, o sp aqui, ó. Se eu trocar o N pelo H, dá ruim. Então, no carbono sp2 e sp, as ligações não são equivalentes necessariamente. Mas no sp3, não importa o desenho para cima, para baixo, para um lado, todas vão ser equivalentes. Então, só esse sinão aí, tá? O pessoal considera como algo relevante, porque na época entender isso era um negócio super fora da caixa, tá? Não sabendo de tudo que a gente sabe hoje em dia da estrutura dos átomos. E o terceiro postulado, que é o mais importante na minha visão, que é o fato do carbono fazer cadeias com facilidade, que o Kekulé conseguiu observar isso. Então, o carbono para fazer cadeia aberta, fechada, o que é cadeia? É um carbono ligar no outro. E fazer séries de carbonos ligados um no outro. E essa propriedade, só de curiosidade, é aquela propriedade que define o fato de eu ter muito mais composto orgânico na natureza do que composto inorgânico. Eu tenho mais ou menos a casa de milhões, 20 e poucos milhões de compostos orgânicos conhecidos, e esse número sobe a cada dia, contra 500 e poucos mil de compostos, 300 a 500 e poucos mil compostos inorgânicos conhecidos. Por quê? A versatilidade do composto orgânico é muito maior, porque eu posso formar cadeia do jeito que eu quiser. Cadeia pequena, média, grande, trocar átomo de lugar. Qualquer mudança que eu fizer ali, colocar um carbono a mais, trocar um átomo, colocar um átomo novo, vai modificar categoricamente o composto, vai fazer gerar um novo composto orgânico. Então, por isso que essa propriedade é
Importantíssimo. Lembra uma coisa, não é só o carbono que forma cadeias, tá? Silício também forma cadeias, nitrogênio também forma cadeias, mas o que tem maior propriedade, que forma com maior facilidade, é o carbono no caso. Chique? Então essa parte aqui, pessoal, é muito, muito importante. E tem uma outra característica do carbono também, que é relevante, que é a hibridação. A hibridação, eu vou falar com vocês na parte de ligações químicas também. E na química orgânica, pessoal, sinceramente, o que você precisa saber é muito simples, é a hibridação do carbono. Existem 3 tipos de carbono, que eu já até falei da hibridação com você aqui, ó, que é o sp3, sp2 e sp, né? Vou te mostrar isso agora. O carbono sp3 é o carbono que faz 4 ligações sigma. O que é ligação sigma? Se você não lembra disso em ligações, você vai ver em ligações logo mais, são aquelas ligações primeiras entre 2 átomos. Toda ligação simples é uma ligação sigma. Beleza? Então, tipo CH4 aqui. Ó. Todo carbono que faz 4 ligações sigmas e 0 pi é um carbono sp3 tetraédrico e por isso o ângulo de ligação dele é 109 graus e 28 minutos. Esse ângulozinho aqui. Ó. Galera, saber o ângulo é importante? E as provas têm cobrado isso de certa forma, tá? Mas lembra que o ângulo tem ligação com a geometria. Beleza? Outro caso aqui é o trigonal plano. Eu até fiz um caso para você agora, né? Que foi o meu amigo Formol. Esse cara aqui, ó. Repara que ele tem 2 ligações simples e uma ligação dupla, tá? Então aqui é o seguinte, a ligação simples é sigma. Quando eu tenho uma dupla, vou até rabiscar para você, ó. Sigma, 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 sigma. Quando eu tenho uma dupla, uma delas é sigma, que é a primeira entre os 2 átomos. Uma foi a primeira. A outra, a segunda ou a terceira, vai ser a ligação π. Então aqui tem 3 ligações sigmas e uma π. Esse carbono é sp2, trigonal plano, e tem um ângulo de 120 graus, numa boa, tá? E tem o terceiro carbono, que é o que tem tipo aqui no HCN, ou no no gás carbônico, que é o carbono sp. Só não botei o ângulo aqui, né? Foi mal. Ângulo de 120 graus, que é o ângulo interno aqui desse triângulo, tá? No HCN, galera, e no OC-O, eu tenho 2 ligações sigmas, que são as primeiras entre os 2 átomos, e a ligação π é a segunda ou terceira. No caso aqui, ó, tem 2 π no HCN e 2 π no C-O. Tá? Então, 2 sigmas, 2 π é o carbono sp, que é um carbono que vai ser sempre linear. Agora, tudo que eu falei aqui, eu gosto de resumir num pequeno macete para você. Pequeno macete. E eu vou te mostrar esse macete agora, tá? Peço que você olhe para mim aqui, no cantinho. Aqui está o CH2, o CO2, tá? Faz assim com a mão, por favor. Vou fazer aqui porque eu uso o programa de apagar o fundo, então se eu fizer aqui não vai aparecer minha mão direito. Ó, faz assim. Quantas ligações simples faz o carbono no CH4? 4. Quanto espaço tem entre os dedos aqui? Ó? 3. Opa, então o carbono é sp3. E se ele é sp3, ele vai ter uma geometria tetraédrica, que é uma geometria tridimensional. Carbono no CO2, ele faz uma dupla e 2 simples. Uma dupla, dedinho junto, 2 simples, dedinho separado. Tem quantos espaços entre os dedos aqui? 2. Ele é sp2. Ele tem uma geometria bidimensional, que é uma geometria plana, trigonal plana. E o terceiro caso é quando eu tenho ou 2 duplas, CO2, ou uma tripla e uma simples, que é tipo HCN. Nos 2 casos tem um espaço entre os dedos só. SP1 ou SP, geometria linear, que é unidimensional. Acabou. Fazendo isso, você consegue saber claramente qual tipo de carbono é. O Enem já cobrou isso, e as faculdades geralmente costumam cobrar isso porque é fácil se associar a geometria do carbono com o tipo de ligação que ele faz. Então, a hibridação é um negócio que é bom saber identificar
Muito raro cobrar o motivo da hibridação. Nas aulas lá que eu for dar de ligações, que eu vou te explicar como é que eu entendo a hibridação, como é que ela funciona, mas aqui só guarde como eu classifico por meio das ligações.